um texto muito conhecido da Igreja do Senhor, e esse texto, o Senhor, ele tem falado no meu coração, e eu quero compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado sobre a minha vida, sobre a sua igreja nessa noite. João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Os que encontraram o texto sagrado, digam amém. Está escrito assim: Evangelho escrito por João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Quantos podem dizer amém? Meus amados e queridos irmãos, eu quero nessa noite expressar o meu sentimento de alegria de estar aqui com a família Igreja Novo e Vivo Caminho. Nessa ocasião é a primeira vez que eu estou com vocês, e para mim é um motivo de honra e também de muita alegria. Quero também externar esse sentimento de gratidão, louvando a Deus pela vida do pastor Feliciano, irmã Catiane, sua esposa. Deus abençoe vocês e toda a família de uma forma poderosa. Obrigado pelo convite e confiança, pastor Feliciano. Quero também nessa noite, meus amados, queridos irmãos, louvar a Deus pela vida de toda a igreja aqui presente. Deus abençoe a todos os meus amados irmãos. Para mim é motivo de muita alegria estar revendo aqui um amigo de longas datas, né? Também Feliciano, né? E sua esposa. Deus abençoe, né? Eu não vou dizer assim o tempo que a gente já se conhece, os irmãos vão pensar que a gente é velho, né? Mas já faz um bom tempo, né? Louvado seja Deus, uma grande alegria revê-los aqui nessa noite. E também quero louvar a Deus pela vida desses dois casais que me acompanham nessa noite, o irmão Jorge e a Jéssica, e também nosso irmão Salatiel e a Brenda, né? Esses dois casais, eles congregam ali na Assembleia de Deus, Parque Genibaú 1, né? Ministério do Tempo Central, ao qual eu faço parte, né? Eu tive prazer, a honra e o privilégio de pastoreá-los por 2 anos e alguns meses, mas hoje eu já me encontro em outra congregação de Arpoador 1, ali nas imediações da Barra do Ceará, e eu trago aqui o abraço da congregação ao qual eu tenho tido prazer e privilégio de pastorear, em nome de Jesus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, diga amém. Mas eu não poderia deixar de fazer menção de uma pessoa muito especial na minha vida, e se eu cheguei até onde eu cheguei até onde eu estou, eu devo muito a ela, que é a minha esposa, irmã Kátia. Deus abençoe a serva de Deus, em nome de Jesus. Meus amados, sem mais delongas, eu quero nessa noite trazer uma reflexão da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Eu peço a você um pouco de paciência e também que você possa colocar total atenção àquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Já dizia o patriarca Jó: Deus não reúne o seu povo de balde. O que é isso, pastor? Deus não reúne o seu povo em vão. Deus não reúne o seu povo sem propósitos. Então toda reunião no nome de Deus se torna um culto a Ele, e todo culto a Deus tem propósitos, e Deus estabeleceu alguns propósitos para essa noite,
e aprove a Ele lhe inserir nesses propósitos. Diga para o crente que está ao seu lado: você é um privilegiado. Você talvez não faz parte dos propósitos de homens influentes nessa sociedade, nesta nação, mas você faz parte dos propósitos que aquele que criou os céus e a terra estabeleceu. Aleluia. Aquele que, quando foi jurar, e no juramento sempre se jura por alguém maior ou mais importante que você, mas quando ele foi jurar, ele procurou por alguém, e ele disse: como não tem ninguém igual a mim ou maior do que eu vou jurar por mim mesmo. Aleluia. Foi ele que incluiu você em seus propósitos. Meus amados e queridos irmãos, evangelho escrito por João, capítulo de número 2. O evangelista João, ele narra aqui, meus irmãos, uma história concernente a um casamento judaico. E ele vai trazer alguns detalhes de suma importância, e eu quero compartilhá-los com você que me ouve nessa noite. João, ele fala a respeito de um casamento que acontece em Caná da Galileia. O casamento era uma festividade ao qual os judeus muito se alegravam, ao ponto de que essa festividade era comemorada por 7 dias e 7 noites. A verdade é que o povo judeu é um povo muito voltado para festas. O calendário judaico é um calendário repleto de festividades, do início ao final do ano. Se você observar o livro de Levítico, livro ao qual muitos dos nossos irmãos não leem, né? Eles pulam, eles saltam, né? Mas esse livro vai estar lá revelado por Deus muitas festividades judaicas. Todas aquelas festas vieram diretamente por ordem do Senhor, e os judeus comemoravam cada uma daquelas festas. É claro que eram festas que tinham seus significados, seus simbolismos, mas todas elas tinham como intuito glorificar o nome do Senhor e trazer a comunhão entre a nação. Isso que a gente faz aqui quando a gente se reúne. Então todo culto é como se fosse uma festa, porque a gente celebra o nome de Deus, a gente reverencia a presença do Senhor, a gente é alimentado pela sua palavra, e a gente expressa comunhão entre os nossos irmãos. Por isso que é necessário congregarmos. Então, meus irmãos, essas festividades traziam o ajuntamento entre os judeus. Mas quando a gente fala a respeito do casamento, a gente fala de uma festa que Deus não estabeleceu a quantidade de dias. Mas o povo de Israel era um povo tão voltado para as festas, e eles entendiam que o casamento estava tão ligado à divindade, ao Senhor, que eles estabeleceram por si próprios 7 dias e 7 noites para a festa de casamento. E por quê? Porque na cultura judaica o número 7 representa Deus, aponta para Deus, é o número de Deus. Então, quando eles se reuniam para celebrar aquela festa por 7 dias e 7 noites, ao usar o número 7, eles estavam dizendo: essa festa é para o louvor e para a glória de Deus. E de fato isso é o casamento. O casamento, ele é para a glória de Deus. A família é para a glória de Deus, porque o que é a família? A família é o ajuntamento, é a união de um homem com a mulher, ou seja, um casamento. No casamento surge uma nova família. Se a gente observar, meus irmãos, a família, ela não nasce, não vem à existência por um desejo de Adão.
Em nenhum momento você vai ver lá no Gênesis o Adão pedindo uma esposa ao Senhor. É o próprio Deus que enxerga em Adão uma necessidade, coloca o Adão para dormir, lhe tira uma de suas costelas, forma a mulher e entrega ao mesmo. É a Eva. E agora ali, o próprio Deus é quem vai ser o juiz daquele casamento, é quem vai realizar o casamento. Então, o primeiro casamento, meus irmãos, ou a primeira família, ela é oriunda do coração de Deus. Então, o casamento ou a família é uma instituição que está acima de ser uma instituição meramente humana. Casamento ou família se trata de uma instituição divina. Não nasceu no coração do Adão, nasceu no coração de Deus. Não é à toa que a gente tem visto, principalmente nos últimos dias, uma alta perseguição, um levante de Satanás vindo de todos os lugares e de todas as formas contra o casamento e contra a família. Claro e evidente que o casamento e a família nos moldes de Deus, segundo a sua palavra. Porque o casamento segundo Deus é a união de um homem com uma mulher, é a união do macho com a fêmea. Isso é o casamento segundo o que Deus estabeleceu. E ninguém entende mais de casamento e de família do que Deus, do que aquele próprio que trouxe a existência. Então a gente está aqui diante de uma festa de casamento que celebra a Deus, que glorifica a Deus. Uma festa comemorada por 7 dias e 7 noites. E a gente chega no versículo de número 1, vai dizer assim, o primeiro versículo: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Ponto. Versículo 2: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Jesus, ele vai àquele casamento, mas Jesus, ele vai porque ele foi convidado. Diga assim: Jesus foi convidado para ir ao casamento. Então dobre a sua atenção. Eu queria nesse momento falar um pouco a respeito do noivo dessa história. Porque quando a gente estuda um pouco a respeito do casamento judaico, era de responsabilidade do noivo convidar os amigos, e era de responsabilidade da noiva convidar as suas amigas. Então, partindo desse princípio da cultura judaica, subentende que Jesus é um convidado do noivo. E aqui vai me chamar a atenção, por quê? Porque o casamento ocorre em Caná da Galileia, versículo 1. E o casamento judaico sempre acontecia na cidade do noivo. O casamento judaico acontecia na cidade do... Diga para quem está ao seu lado: do noivo. Então, se o casamento acontece em Caná da Galileia, é porque o noivo era oriundo de Caná da Galileia. É em Jerusalém que Salomão está aguardando Sulamita, porque o casamento sempre acontecia na cidade do noivo. E isso aqui é profético. Porque o casamento do noivo Jesus com a noiva, a sua igreja, vai ser aonde? Na cidade do noivo, na Nova Jerusalém. E quantos aguardam por esse dia? Diga amém. Diga assim para esse crente que está ao seu lado: está chegando. O noivo é de Caná da Galileia. Jesus, ele nasce em Belém, ele cresce em Nazaré, e depois de adulto, todos os evangelistas dizem que ele vai morar em Cafarnaum. Mas o casamento acontece em Caná
da Galileia. Jesus agora mora em Cafarnaum. O noivo, ele vai ter que até Cafarnaum convidar Jesus. Por quê? Porque os convites para o casamento, eles não eram feitos em formas de bilhete, algo escrito, ou por intermédio de alguém, espécie de um recado. Vá lá e diga que eu quero que ele venha para o meu casamento. Não. Como se tratava de uma festividade muito especial, o convite era feito de forma pessoal. Você precisava ir até a casa de quem você desejava que fosse o seu casamento. Então, este noivo da história, ele vai ter que sair de Caná da Galileia e vai ter que até Cafarnaum convidar Jesus para ir ao seu casamento. Agora vejamos, meus irmãos, aqui é o noivo, é um homem. Ele já está aguardando para casar, então ele precisa ter um ofício na vida, ele precisa trabalhar, ele precisa fazer algo que lhe renda valores financeiros, para que ele venha sustentar a sua esposa, porque muitas coisas o judeu leva ao pé da letra. Por exemplo, deixará o homem seu pai a sua. Isso aqui é geográfico. Então, de fato, quando o judeu casava, ele deixava a casa de papai e mamãe. Não tinha um tal do puxadinho, não. Não tinha um tal do sobe para cima, não. Deixava a casa do papai e da mamãe para agora sustentar sua esposa. Logo, o homem era o provedor do lar. Mas interessante é que o noivado em Israel, ele tinha um período. Era como se fosse a espécie de um contrato. O noivado durava um ano. Quanto tempo? Quanto tempo? Depois que o casal ficava noivo, o homem, o macho, o provedor do lar, ele tinha um ano no máximo para tirar a noiva de dentro da casa dos pais e agora sustentá-la. Porque o deixar seu pai e sua mãe, além de ser geográfico, não é somente geográfico. Se estende por muitas outras áreas, inclusive financeira. Casar é deixar de depender do papai e da mamãe financeiramente falando. É rompimento, é deixar. Agora você sustenta o seu lar e não seu pai e sua mãe. É por isso que não é muito legal um adolescente namorar, porque ele não tem dinheiro. Aí a mocinha quer comer um açaí. Aí quem vai bancar? O pai do rapaz? Não tem lógica. Não é verdade, meus irmãos? É só usar um pouco a lógica, né? O raciocínio. Estou falando isso porque eu tenho um filho adolescente que é doido para namorar. Eu digo, meu filho, quando você for levar a moça lá para comer o açaí, e aí? Como é que paga? Quem abraça a moça, quem vai abraçar a moça é você. Quem vai beijar a moça é você. Aí eu que pago o açaí? Você acha que está certo? Diga para quem está ao seu lado, está errado. Mas vamos voltar para cá para a gente entender, meus irmãos. Observe bem. Ora, tinha um ano para tirar a noiva de dentro da casa dos pais. Interessante que o casamento judaico, o noivado judaico só durava um. Aqui no Brasil temos camarada que fica noivo 4, 5, 6 anos com a moça. Aí depois que completa 4, 5, 6 anos, a gente terminou porque não era de Deus. Esperou 4 anos, 5 anos para ver que não era de Deus. Ou acaba para ter intimidade com Deus, né? Vai aqui ironia. Não tem nada de intimidade com Deus. Ele enrolou a moça por 4, por 5, por 6 anos. Ah, se esse camarada fosse judeu, né? Noivado só durava um ano. Porque isso aponta para a responsabilidade. Noivado não é brincadeira. Noivado é coisa séria.
E o judeu sempre levou a sério o noivado. É tanto que se no noivado acontecesse do homem ficar com uma outra mulher, ou a mulher ficar com outro homem, para o judeu já era considerado adultério. É por isso que José quer deixar Maria. Estão noivos, prometidos um ao outro, e a Maria engravida. José, como muito amava e muito respeitava, não quer difamá-la, não quer lançá-la ao apedrejamento, porque era assim que ela ensinava. José quer decidir deixá-la em secreto, mas o anjo vai lá e diz: José, é obra do Espírito Santo, não deixe a Maria, José, porque é Deus que está na direção e na frente desse negócio. O menino que virá do ventre de Maria será o Salvador da humanidade, e graças a Deus que o Senhor enviou o Salvador. E deixa eu abrir uma lacuna ou um parênteses aqui para falar um pouco a respeito do Salvador. A gente até gosta de pastor, a gente gosta de igreja, a gente gosta de culto, a gente gosta de louvar, de ouvir uma boa palavra, mas só existe pastor porque o Salvador veio, só existe culto porque o Salvador veio, só existe igreja porque o Salvador veio. A nossa adoração só tem sentido porque o Salvador veio. Só vale a pena ouvir uma boa palavra porque o Salvador veio. Só quem pode adorar o Salvador. Diga para quem está ao seu lado: foi somente porque ele veio. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos voltar aqui para o texto. É um rapaz ocupado, ele trabalha, ele tem que ter um ofício, ele vai sustentar a esposa. Eles estão noivos, o casamento se aproxima. Então é alguém muito ocupado, mas ele quer que Jesus vá ao seu casamento, porque ele entende que a presença de Jesus é importante para o seu casamento. Então ele encontra um espaço na sua agenda, e ele vai até a casa de Jesus convidá-lo para ir para o seu casamento. O judeu costumava trabalhar de domingo a sexta, ficava isento o sábado, sabados judeus, dia do descanso, dia da adoração, dia de ir ao templo, dia de ir à sinagoga, dia de adorar, de cultuar. Aí talvez você possa ter pensado assim: pastor, então ele foi no sábado, né? Aproveitou que era o dia que não trabalhava, foi no sábado até a casa de Jesus. Eu lhe asseguro que não. Por quê? Porque o sábado tinha suas limitações, tinha suas regras. E uma das regras e limitações do sábado era a questão da caminhada. Você só podia ter uma caminhada até uma certa quilometragem. Você não poderia fazer uma quilometragem que lhe gerasse cansaço, esgotamento físico, porque era pecado. A distância de Caná da Galileia, casa do noivo, para a casa de Jesus, Cafarnaum, era uma distância que, se fosse feito no sábado, era pecado, porque lhe causaria cansaço, esgotamento físico. Então ele não foi no sábado. Pastor, ele foi qual dia? O texto não diz. Então, se o texto não diz, eu fico com o texto, porque tem pregador que gosta de dizer o que o texto não diz, quer adivinhar. Isso é perigoso. Então o texto não diz o dia que ele foi. Eu só sei que ele foi, porque o versículo 2 diz assim: Jesus foi convidado. Diga assim nessa noite: então ele foi. Eu não sei que dia ele foi, eu só sei que ele foi. Eu estou falando de alguém que era ocupado. Eu estou falando de alguém que o casamento se aproxima, está altamente atarefado, com a cabeça cheia de coisas, porque quem já casou aqui sabe, o período que antecede o casamento é um período que a gente fica muito ocupado, a mente fica muito sobrecarregada, é muita coisa para resolver, é muita coisa para ajustar, mas mesmo assim aquele noivo ele encontra o tempo na sua agenda e vai até a casa de
Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve nessa noite. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quem deseja um casamento abençoado, uma família abençoada, todos vocês iam dizer amém, todos vocês iam levantar a mão. Mas existem princípios para a gente ter um casamento abençoado e uma família abençoada. Se eu perguntasse nessa noite, quem deseja uma família blindada por Deus, todos vocês iam dizer amém e iam levantar a mão. Mas existem princípios estabelecidos por Deus para a gente ter uma família blindada, um casamento blindado. Você quer um casamento blindado? Você quer uma família blindada? Então escute, primeira coisa, você precisa tirar tempo para Jesus. Você precisa ter tempo para Jesus. Você precisa dedicar tempo para Jesus. A gente está vivendo em meio a uma geração altamente ocupada, uma geração que tem se atropelado uns aos outros em busca dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos. Uma geração que não anda, é uma geração que corre, e isso tem desencadeado inúmeras doenças. Estamos diante de uma sociedade doente, porque ninguém anda mais, a gente só vive correndo. E deixa eu dizer uma coisa para você: é uma geração que tem deixado Jesus de lado, é uma geração que não tem encontrado mais tempo para Jesus, é uma geração que olha para Jesus e diz: se eu tiver tempo, eu falo contigo, se eu tiver tempo, eu medito na tua palavra, se eu tiver tempo, eu falo do teu amor. Está errado, meu irmão. Jesus é prioridade. Se você quer um casamento blindado, se você quer uma família blindada, Jesus precisa fazer parte da sua agenda. Quem entende essa palavra, diga amém. Quanto tempo do seu dia, quanto tempo do seu dia é dedicado a Jesus? Pastor, eu frequento a igreja, eu sou crente, eu estou lá quarta e domingo, as igrejas querem quarta e domingo. Eu estou lá quinta e domingo, as igrejas querem quinta e domingo. Eu estou lá terça e domingo, as igrejas querem terça e domingo. Tem outros que querem terça, quinta e domingo. Eu estou lá nos dias de culto, a gente resume aqui. Mas a minha pergunta é: aqui você tem vindo, de fato, quando você vem, você está tirando tempo para Jesus. Mas a sua casa, quanto tempo tira para Jesus? Obrigado, meu Jesus da glória. Porque tem pessoas que eles vêm até Jesus, mas ao terminar o culto, eles deixam Jesus no templo e voltam para casa. Eita, glória a Deus. A Bíblia só volta a ser aberta no próximo culto. Eita, é forte. A voz de Deus só volta a ser ouvida no próximo culto. Só se fala com Deus agora em oração no próximo culto. Só se louva e adora a Deus no próximo culto. Que cristianismo é esse? Obrigado, meu Deus. Cristianismo não se resume em culto. Cristianismo é um estilo de vida. Cristianismo não é a vida que eu tenho no domingo à noite, numa quinta noite de culto. Cristianismo é a vida que eu tenho no culto à noite no domingo, mas na empresa, na segunda-feira, na faculdade, na semana, na sala de aula, reunindo com amigos, quando eu viajo. Que cristianismo é esse que a gente está vivendo? Glória, glória. Que a gente só se associa com Ele nos momentos de culto, de ajuntamento, de reunião como esse nessa noite. Quanto tempo nós temos tirado para Jesus? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que aqui dentro Ele é o teu Salvador, Ele é aquele que tu adora, que tu reverencia, que tu dá glória. Mas quem é Jesus dentro da tua casa? Eita, glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Teus filhos escutam a respeito dele dentro da tua casa? Glória, glória a Deus. Aleluia. Teus filhos escutam orações no nome dele dentro da tua casa? Santo de Israel. Teus filhos veem
a leitura da palavra dele sendo feita dentro da tua casa. Eita, Deus bom. Porque o que a gente faz marcará mais os nossos filhos do que aquilo que a gente fala. Atitudes fixam mais do que palavras. Aleluia. Como seus filhos enxergam o Jesus que você adora aqui, o Jesus que você botou aqui, ele tem tido espaço na sua casa? Quanto tempo nós temos tirado para Jesus? Pasme você que me ouve, há uma geração de filhos de crentes que não sabem o que é culto doméstico. Eita, Deus poderoso. Diga-se nessa noite, que vergonha. É a realidade. Há uma geração de crentes que seus filhos não sabem o que é culto doméstico. E sabe o que é o pior? É essa geração de filhos de crente que será a igreja amanhã. Isso não parte seu coração? Aleluia. Isso não lhe faz refletir? Glória a Deus. Mas a gente quer uma família blindada. Como? Desse jeito? Há um Abraão subindo para cultuar. Há um Abraão subindo Moriá para adorar. Ele diz para o filho, ele diz para os servos: nós subiremos, adoraremos e volta. Ele está subindo para cultuar. Ele está subindo para adorar. Vai ele e o Isaac. Os servos ficam embaixo. O jumento fica embaixo. O Isaac tem por volta, segundo estudiosos, teólogos, biblistas, entre 12 a 16 anos. Um adolescente, um mancebo, quase um jovem. Mas o Isaac interroga o pai e diz: papai, estou vendo tudo que é necessário para o culto, mas eu percebi que não tem um cordeiro, não tem um sacrifício. Diga assim para quem está ao seu lado: Isaac, adolescente, filho de Abraão, entendia de culto. A minha pergunta é: os nossos filhos entendem de culto? Eita, Deus. Pai, tem tudo aqui para um culto, mas está faltando algo. Está faltando um cordeiro. E não existe culto sem cordeiro, meus irmãos. O culto pode ter pastor, presbítero, evangelista, obreiros, cantores. Se não tiver o cordeiro, não é culto. Diga para quem está ao seu lado: tem que ter o cordeiro. Aí o Abraão diz: Isaac, meu filho, Deus proverá o cordeiro. Aleluia. Isaac entende de culto. Mas deixa eu caminhar aqui, meus irmãos. Isso aqui é o primeiro ponto. Mas deixa eu chegar aqui no segundo ponto. É aqui nesse casamento que Jesus vai realizar o seu primeiro milagre. Que Jesus vai realizar o seu primeiro... Diga, me ajude. Milagre. O seu primeiro... Milagre. Isso. Eu gosto de uma igreja assim, participante. Milagre. Então, é um raciocínio lógico. Se aqui vai ser o primeiro milagre, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Se vai ser o primeiro, vai ser o inaugural. Então, a gente já percebe uma coisa. O noivo que convida Jesus para ir para o seu casamento, convida um Jesus que nunca ainda tinha feito milagres. Então, não são os milagres de Jesus que atraía a atenção daquele noivo, daquele homem em Jesus. O que é que aquele noivo, que aquele homem viu em Jesus, ao ponto de cruzar, retirar-se de Caná, mesmo ocupado, ir até Cafarnaum, convidar Jesus para ir para o seu casamento? O que foi que aquele homem viu em Jesus? Vamos raciocinar um pouco.
eu só convido alguém para o meu casamento que eu conheça, sim ou não? Você convidaria um desconhecido para o seu casamento? Sim ou não? Meus irmãos, fica de fora até os conhecidos. A gente começa assim com a lista enorme. Aí a gente vai retirando, vai cortando a lista. Porque senão não dá conta. Só vai para o casamento os selecionáveis. Então, aquele rapaz que convida Jesus, só convida Jesus porque conhece Jesus. Se ele conhece Jesus, alguma vez na vida, é só usar o raciocínio, alguma vez na vida, ou algumas vezes, utilizo agora o plural, que eu acredito mais no plural, algumas vezes ele esteve no mesmo ambiente que Jesus estava. Eles estiveram juntos no mesmo ambiente. Pastor, mas a Bíblia não diz. Mas eu estou usando a lógica, raciocínio, psique. O que mais nos diferencia dos animais, dos pets, que eles não têm psique, é instinto. A gente, homem e mulher, tem psique. Raciocínio. Eu estou usando a lógica. Ninguém convida um estranho para o casamento. Então, se ele convida Jesus, ele conhecia Jesus. Para ele conhecer Jesus, era preciso ele já ter estado com Jesus uma ou mais vezes. E eu acredito que foram mais vezes, mais do que uma. Então, o que foi que aquele rapaz, quem entendeu até aqui, diga amém. Então, o que foi que aquele rapaz viu em Jesus, ao ponto de se aproximar de Jesus dessa forma e desejar que Jesus fosse ao seu casamento e convidá-lo? Pelo menos duas coisas eu entendo que esse rapaz viu em Jesus. Pergunte assim: o que, pastor? Não, foi fraco. Os irmãos não querem saber. Só que quer saber dizer assim: o que, pastor? Não melhorou. Pelo menos duas coisas eu vejo. Primeiro, nas vezes em que esse homem esteve no mesmo ambiente que Jesus, ele percebeu que as palavras que saíam dos lábios de Jesus trazia refrigério para a alma. Deixava a alma que antes estava inquieta, agora em paz. Segundo, nas vezes em que ele esteve no mesmo ambiente que Jesus, ele percebeu que a presença de Jesus deixava um ambiente diferente. Um ambiente antes com peso e carregado, agora se tornava um ambiente leve, prazeroso, harmonioso. Então, pelo menos duas coisas ele percebeu e viu em Jesus que chamou a sua atenção: as palavras que saíam da boca de Jesus e a presença de Jesus. Eu fico encantado por esse rapaz, por esse noivo. Sabe por quê? Porque ele não convida Jesus para o seu casamento por causa dos milagres de Jesus. Por mais que os milagres sejam importantes, sejam bem-vindos e glorifiquem o nome do Senhor, mas ele convida Jesus porque as palavras de Jesus lhe traziam refrigério, lhe traziam paz. A presença de Jesus tornava o ambiente diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você: uma família blindada não é uma família que está agarrada nos milagres, daquilo que Deus pode fazer. Uma família blindada por Deus é uma família que prioriza a palavra e a presença e a palavra. Uma família blindada por Deus é uma família que ama a palavra e ama a presença, ama a presença e ama a palavra. Só quem ama a palavra e só quem ama a presença de Jesus adora Ele por alguns segundos nessa noite.
Nós temos visto, temos acompanhado. Eu, como pastor, eu me entristeço muito com isso que eu vou lhe falar. Nós temos visto uma geração decepcionada com Deus. Por quê? Porque foi formado para essas pessoas uma caricatura errada de Deus. Um Deus que sempre faz, um Deus que sempre abre a porta, um Deus que sempre fecha a boca do leão. Tem até muitas campanhas nas igrejas, né? Fechando a boca do leão. Se eu lhe disser que tem horas que Deus não fecha a boca do leão, se eu lhe disser que tem horas que Ele não abre a porta, pelo contrário, Ele fecha. O Deus que abre a porta também é o Deus que fecha. O Deus que sara na enfermidade, no leito, também é o Deus que decide não sarar e leva. Cuidado com a caricatura que formaram de Deus para você. Porque Deus não trabalha conforme os planos e projetos do ser humano. É o ser humano que deve caminhar segundo os planos e projetos de Deus. A gente tem visto pregações antropocêntricas, tiraram Deus do centro, colocaram o homem no centro, cânticos e louvores, que o homem está no centro. Ei, eu e você não somos o bichinho de Jesus. Você, irmã, não é a bichinha de Jesus, não. Nós somos servos, nós somos adoradores, nós não somos o centro de Deus. O centro de Deus é Jesus. Jesus é o centro de Deus. Deus não pede que olhamos para o homem. Deus convoca o homem a olhar para Jesus. Ele é o centro. É por isso que ele tem que ser o centro da pregação. Ele tem que ser o centro dos cânticos, dos louvores. Ele tem que ser o centro da oração. Jesus precisa voltar a sentar no trono. Aleluia! Os nossos cultos precisam parar de ser antropocêntricos. Antropos, homem, o homem no centro. O trono não foi feito para o homem sentar. O trono existe para Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. É por isso que ele fazendo ou não fazendo continua sendo, abrindo a porta ou fechando continua sendo, curando no leito ou levando para si continua sendo, e não adoramos pelo que ele faz, mas nós precisamos adorá-lo pelo que ele já fez e é. Quantos entendem essa palavra? Mas, meus irmãos, o rapaz fez tudo correto, tirou tempo para Jesus. Ele tinha uma visão de Jesus, não dos milagres, mas da palavra, da presença. Só que surge um problema nesse casamento. Versículo 3 diz assim: e faltando o vinho, diga assim, faltou vinho. Aí o versículo prossegue e diz assim: a mãe de Jesus lhe disse, ou seja, disse para Jesus, não tem vinho. Em outras palavras, o vinho acabou. Aqui acontece um grande problema. Mas pastor, sabe que acabou o vinho, um grande problema? Você diz isso porque ele não é judeu. O vinho era uma bebida servida em todas. Em quais? Em quais? Diga para quem está ao seu lado, todas. Todas as festas judaicas. O vinho era a principal bebida de um judeu. Quando um judeu nascia e Deus desejasse que ele não bebesse vinho, Deus tinha que dizer para os pais: o garoto aí não pode tocar em vinho. Era o que a gente chama de nazireus. Quem lembra do Sansão, diga bem?
é um nazireu, não pode beber vinho. Nazireu. Logo, meus irmãos, o vinho acabou. O vinho tem um simbolismo de alegria. Assim como o casamento tem um simbolismo de alegria. Então o vinho estava muito ligado ao casamento. E o vinho acabou. Surge um grande problema. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Jesus estava na festa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Como é que Jesus está num lugar? Como é que Jesus está numa casa? Como é que Jesus está no ambiente? E surge um problema. Se a gente sempre ensinou assim, venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Me explique isso. Não vou deixar sua mente confusa, certo? Porque a Bíblia não deixa a mente de ninguém confusa. Quem deixa a gente confusa é Satanás. Então eu vou lhe explicar. A presença de Jesus em um ambiente não significa ausência de problemas. Jesus está presente na igreja dele, sim ou não? Na igreja tem problema? Nem pergunte para o pastor Gleiciano. Ele também não vai lhe confessar e revelar tudo, né? Tem coisas que o pastor guarda só para si. Mas tem muitos problemas. Tudo que envolve o ser humano tem problema. O ser humano é imperfeito. Nós estamos em processo de santificação. Então nós não estamos totalmente já prontos. Estamos a caminho dessa prontidão. Então, isso aqui nos ensina que todo casamento e toda família tem problemas. E que ter problemas, muitas das vezes, não significa ausência de Jesus. Se você olhar na essência da palavra, você já percebe. Por exemplo, a palavra isha, no hebraico, é fêmea. Só os homens, só os machos. Diga assim, isha. Tem pouco macho aqui, né? Vocês são fortes, me ajude em nome de Jesus. Vamos representar bem a masculinidade sadia. Vou dar mais uma oportunidade. 1, 2, 3. Olha aí como melhorou. Isso é fêmea. Você que já casou, meu irmão, casou com a isha. Você que vai casar com a isha. Espero que sim. Não me decepcione. Enquanto que fêmea é isha, macho é ish. Só as irmãs digam assim, ish. O nome já diz tudo, né, minha irmã? Ish. Meu Deus, né? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu assinei o papel, né? Minha irmã, você que já casou com ish. Né, irmã Brenda? Não quer ter problema. Casou com ish. Vai ter problema. É o ish a ish, o macho a fêmea. Então, não existe casamento perfeito. Não existe família perfeita. Problemas surgem. Problemas acontecem. Não, pastor, lá em casa a gente nunca teve problema, nunca discutiu. Então, pastor Gleiciano, se prepare que aqui na sua igreja você tem um casal de anjos. Não são filhos de Adão, não. Daqui um dia eles somem. Vieram só bisbilhotar a terra e levar notícia para o céu, né? Irmão, todo filho de Adão é falho. Tem problema. Então, não existe casamento ou família perfeita. Problemas surgem e acontecem. Sabe qual é o problema das famílias? Eu vou lhe resumir aqui em rapidíssimas palavras. A gente tem visto algo assustador acontecendo. E o que é que a gente tem visto assustador acontecendo? O divórcio. Você sabe o que gera o divórcio? Eu vou lhe explicar em uma frase. O divórcio é consequência de problemas mal resolvidos, vírgula, ou nunca resolvidos. A gente vai
empurrando com a barriga e vai levando. Surgiu um problema, não senta para conversar. Aí 2 dias depois, surge outro problema, gerado desse aqui, que você não sentou para conversar. Daqui a pouco já surge outro, gerado desse, e surge outro. Com o passar do tempo, vira uma bola de neve, é algo insustentável. Depois que vira uma bola de neve, assinatura de papéis, divórcio. É o resultado de problemas mal resolvidos ou nunca resolvidos. Surgiu o problema, meu irmão, sente com seu cônjuge, sente com os filhos, irmãos, sentem uns com os outros, conversem, dialoguem, se perdoem, se abracem, dê as mãos, prossigam juntos, porque essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus. Ninguém solta a mão de ninguém. O problema surgiu, Jesus estava lá, só que o problema não permaneceu. O problema foi resolvido. O problema foi resolvido. Porque a presença de Jesus não significa ausência de problemas. Mas a palavra de Jesus, ela gera restauração em meio aos problemas. Resolução de problemas. É o que vai acontecer aqui. Olhe para mim, vou lhe falar. A Maria aparenta no texto que é alguém próxima à família do noivo ou à família da noiva. Ela tem uma certa liberdade na organização do casamento. Usando dessa liberdade, ela vai até Jesus e diz assim: olha, o vinho acabou. Meus irmãos, Maria é um personagem fantástico nessa história. Maria percebeu um problema naquele casamento. Sabe para onde foi que ela correu para falar sobre o problema? Para Jesus. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado com quem enxerga e vê os seus problemas. Porque o amigo e amiga é aquele que, quando vê um problema no seu casamento, na sua família, corre para os pés de Jesus para contar para Jesus. Maria não saiu contando de casa em casa, porque tem gente que, quando sabe de um problema nosso, faz questão de contar para outro, para contar para outro e contar para outro. Não, meu irmão, quando você souber de um problema em um casamento, em uma família, não saia contando de porta em porta, não saia mandando zap para quem você conhece e falando do problema. Vai para o teu quarto, leva para Jesus. Ajuda a família que tu ama. Aleluia. A Maria não saiu contando de porta em porta. A Maria correu para Jesus. Senhor, sabe esse casamento, né? O vinho acabou. Vinho aqui tem muito simbolismo. Eu já vou terminar a mensagem. Então não quero me deter no simbolismo. O vinho acabou. Ela está contando para Jesus. Em outras palavras, dizendo: Senhor, o casamento aí está com problema. Soluciona, Senhor. Ajuda esse casal. Ajuda essa família, Senhor. Eles precisam de Ti. Coloca tuas mãos, faz alguma coisa por eles. É isso que Maria está fazendo. Por quantas famílias a gente tem orado? Quantos casamentos a gente tem ajudado? Porque tem amiga que, quando vai ouvir a outra, principalmente na empresa, já olha e diz assim: ó, deixa esse calma. Cuidado com o que você tem ouvido e compartilhar os seus problemas. Deixa essa mulher. Será que essa é a vontade de Deus? Mas a Maria vai lá e conta. Aí deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus diz assim: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Aqueles que escarnecem da nossa fé e não conhecem cultura judaica, diz que Jesus distratou a mãe, porque não conhece cultura judaica.
Jesus não destratou a mãe. Quando ele diz mulher que tenho contigo, a expressão mulher na cultura judaica é o mesmo que senhora na nossa cultura. Quando ele diz mulher que tenho contigo, ele está dizendo a senhora que tenho contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Hora de quê? Hora de agir. Porque Jesus, ele andava lado a lado, em sintonia com o Pai. Jesus só fazia aquilo que ele acertou com o Pai de fazer. Então ele diz, ainda não é chegada a minha hora, mas a hora dele ainda ia chegar. Eu tenho uma palavra profética para você que me ouve nessa noite. Talvez você tenha pedido, tenha orado, tenha suplicado, e ainda não foi feito aquilo que você tem orado, pedido e suplicado. É porque o tempo de Deus ainda não chegou. Mas conta os dias e aguarda, porque o tempo de Deus está chegando, e Ele vai trazer uma nova história para a tua casa e para a tua família. Quem acredita nessa palavra, diga amém. Maria vira para os garçons, os que serviam o vinho, e diz assim: olha, vocês estão vendo aquele homem ali? Façam tudo o que ele vos mandar. Façam tudo o que ele vos disser. Quando eles pararam, ouviram Jesus, Jesus informou o que fazer, e eles fizeram o que Jesus ordenou. A água foi transformada em vinho. Um milagre aconteceu. O problema foi resolvido. Sabe quando é que vai chegar a solução na nossa casa? Sabe quando é que o milagre vai descer sobre a nossa casa? Sabe quando é que a provisão de Deus vai agir na nossa casa? É quando Jesus tiver liberdade para falar na nossa casa. E quando Jesus está em silêncio, está calado, não tem liberdade para falar, o problema está lá. Mas quando ele teve liberdade para falar, porque o que tem de casa de crente que Jesus não tem tido liberdade para falar. Pastor, quando é que Jesus tem liberdade para falar? Quando a Bíblia é aberta na sua casa, é lida, é meditada e é obedecida. Aí a voz de Jesus dentro da sua casa. A voz de Jesus não vem através dessas coisas que a gente tem visto por aí afora, meu irmão. As palavras de Jesus continuam vindo através de uma Bíblia aberta. Não é que Deus parou de falar com a gente, é a gente que anda com a Bíblia fechada. Quer ouvir a voz de Deus? Não precisa ir para o monte, meu irmão, nada contra o monte. Quer ouvir a voz de Deus? Não precisa ir atrás de profeta do príncipe. Quer ouvir a voz de Deus? Abre a Bíblia, abre a Bíblia, abre a Bíblia, abre a Bíblia. Só quem entende essa palavra, diga amém. Fique de fé em nome de Jesus. Com a permissão aqui do pastor para esse ano. É tão simples ouvir a voz de Deus, mas a gente acha que tem que ir lá para saber a guarda, porque a voz de Deus está lá. A gente acha que